deu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia, amém? A palavra do Senhor nos conta nesta noite que quando Jesus ele estava vindo da cidade, aleluia, da Judéia, ele entrou-se dentro do barco junto com os discípulos. E os discípulos estavam ali, Pedro, João, aleluia, e Timão, aleluia, Pedro, João. E quando eles entraram ali para poder ir com Jesus, Jesus ele tinha acabado de verdadeiramente fazer uma evangelização. Jesus estava evangelizando no mar da Galileia aquele povo. E quando Jesus evangeliza aquele povo, agora Jesus chega, até mesmo, aleluia, fica cansado e exausto. Como eu e você, quando nós trabalhamos, aleluia, quando nós fazemos alguma coisa que o nosso corpo fica fraco, fica debilidade, precisa descansar. Assim foi com Jesus. E eu conjecturo que Jesus, ele disse para os discípulos: eu vou me descansar na polpa do barco. O primeiro ponto, aleluia, que na qual esse barco de Jesus não era como navio, aleluia, não tinha cobertura. Esse barco era dos pescadores. E quando ele estava no meio do mar, eis que Satanás, ele fez um grande vento, causou-se uma grande ira no mar, para poder acabar com Jesus. E a Bíblia então nos conta que quando Satanás faz tudo isso, aqueles que estavam com Jesus, os discípulos, eles ficam desesperados, porque eles não sabiam o que ia acontecer. Eles pensaram que eles iriam morrer. E a Bíblia então nos conta que os ventos eram tão fortes, aleluia, que começaram até mesmo o barco se encher de água. Mas a Bíblia diz que Jesus estava tranquilo, estava dormindo. Jesus estava como eu e você. Jesus ele veio de carne. E a Bíblia então nos conta que quando, aleluia, os discípulos ficaram terrivelmente preocupados, o que nós vamos fazer agora? Aleluia, o título da mensagem é: não negue a sua fé. Aleluia, por mais que vier o vento que vier, por mais, aleluia, que Satanás querer, aleluia, acabar com sua vida, não negue a sua fé. A Bíblia então nos conta, aleluia, que tem homens na Bíblia Sagrada que eles não negaram a fé. Hoje nós podemos ver que foi lido aqui em Ezequiel no capítulo 2, versículo 1: levanta-te e põe-te de pé. Quando Deus ele fala com Ezequiel, Deus tinha um plano e um propósito na vida de Ezequiel. Deus queria, aleluia, através de Ezequiel, ele pregar para as nações, ele pregar a verdade. E a Bíblia então nos conta que Ezequiel, ele não negou a sua fé, porque a sua mulher estava grávida de 9 meses. A sua mulher estava prestes, aleluia, a ter uma criança no ventre. Pegaram então a mulher de Ezequiel, o profeta, amarraram ela, aleluia, e disse para ele: se você prostrar para mim, para nós de Roma, nós iremos soltar você e a sua mulher. Ele olhou, aleluia, antes disso, no versículo 20, do capítulo 20, a Bíblia diz que Deus já havia revelado para ele. E agora Ezequiel, ele não nega a sua fé. De imediato, aleluia, ele disse: sim, eu não vou negar o meu Deus. Eu sei, aleluia, que o meu Deus, ele supre todas as minhas necessidades. Eu sei que o meu Deus, ele vai ter um plano para poder salvar a minha esposa e o meu filho que está vindo por aí. E se, aleluia, Deus não salvar o meu filho e nem a minha esposa, eu sei que ela vai morar no céu. Esse era o plano de Ezequiel no coração dele. E a Bíblia diz que amarraram então, aleluia, a mulher dele. O soldado agora pega uma espada e devagar passa na barriga da mulher dele. Aleluia, aquela mulher começa a sentir dores na frente do seu próprio marido. Aquela mulher agora, aleluia, está vendo do seu ventre, e o bebê ele sai, pula para fora. E de imediato, aleluia, ela morre. Mas ele não negou a sua fé. Assim é comigo e com você.
aleluia, por mais que às vezes nós estamos, aleluia, abatidos, por mais que ouvimos palavras que vêm para poder, aleluia, nos colocar num canto, dizer que eu e você não vamos conseguir, aleluia, por mais que vêm palavras, aleluia, para poder desanimar a nossa fé, nós temos que aprender com a Bíblia Sagrada, aprender com esses homens que não negaram a sua fé, porque a nossa caminhada, aleluia, é de luta mesmo, é de perseguição mesmo, porque Jesus disse que não seria fácil. Nós podemos ver pessoas que hoje já estão morrendo por conta da palavra do Senhor. E a Bíblia então nos conta, aleluia, que aqueles discípulos agora eles pegaram baldes e começaram a tirar água, jogando para lá, jogando para cá. Um olha para o outro, não tem salva-vidas o suficiente para eles poderem ser salvos. Aleluia, alguns querem pular do barco, mas se pular morre afogado do mesmo jeito, mas tinha uma esperança. Mas os discípulos eles ainda não acreditavam que Jesus era o Messias. E quantos aleluias também que hoje no mundo, aleluias, conhece a história de Jesus, mas não conhece o Jesus de Israel, o Jesus que morreu por nós. Muitos já ouviram falar de Jesus, mas não tem Jesus dentro do coração. Quando eu e você nós estávamos lá no mundo, aleluia, no lamaçal do pecado, quando eu e você nós fazíamos tudo errado, alguém olhou para nós com um olhar de misericórdia. Aleluia, Jesus, Ele olhou para mim e para você e disse: eu vou mudar a história para que você não venha perecer, mas que você venha morar aqui no céu junto comigo. Por mais, aleluia, que eu e vocês às vezes somos ameaçados até mesmo de perder a cabeça, aleluia, mas não negue a sua fé. Aleluia, mesmo quem vier, não nega a fé. João Batista, um profeta aqui na qual verdadeiramente agora ele está profetizando sobre o povo de Israel. João Batista ele foi para o deserto. João Batista comia gafanhotos com mel. João Batista ele não tinha uma mordomia, aleluia, como ele queria, ele pensava que ele iria ter. Quando Deus fala com João Batista: você será um profeta, João Batista coloca no seu coração e diz: verdadeiramente eu vou ficar em Jerusalém e verdadeiramente eu vou comer do melhor. Mas só que quando Deus fala com ele, aleluia, a sua chamada não é para aqui, a sua chamada é para o deserto. João Batista abaixa a cabeça e sai e vai triste para o deserto. Só que ele não esperava que era no deserto que Deus iria usar ele tremendamente. Assim é comigo e com você, aleluia. Deus às vezes ele causa situação para que eu e você nós venhamos ser abençoados onde nós pensamos que ali não vai ter a bênção do Senhor. Deus, Ele trabalha, Ele tem as suas formas para poder trabalhar na nossa vida. Nós não entendemos, porque a Bíblia diz que os pensamentos dele, em Isaías 56, são mais altos, aleluia, do que os nossos. Os caminhos deles é mais diferente do que os nossos. Aleluia, mas João Batista ele não negou a sua fé. Quando ele diz para a mulher dessa forma: você verdadeiramente está traindo o seu marido com o irmão, e verdadeiramente agora, aleluia, a ira de Deus vai vir na sua vida. Aleluia. A mulher o que é que faz? Coloca-se então a sua filha bela e bonita para poder dançar, aleluia, e depois seduz o rei. E o rei, olhando já gamado na mulher, diz assim: o que você pedir, o que você quiser eu vou te dar. Palavra de rei não volta atrás. Naquele tempo era um decreto. E a menina olhando, vai lá ter com a mulher e conversa com a mulher, com a mãe dela. E a mãe dela diz dessa forma: eu quero a cabeça de João Batista. Porque o demônio, aleluia, ele não ficou feliz que João Batista pregou a verdade. O demônio ele não fica feliz quando eu e você nós falamos a verdade. Verdade, Deus. Aleluia, ele quer que eu e você nós viemos mentir, nós viemos distorcer a palavra, para que eu e você nós não viemos entrar no reino dos céus. Aleluia. Mas Deus ele acredita em mim e você, porque o Espírito Santo é a verdade. Aleluia. O Espírito Santo é que convence todos do pecado. O Espírito Santo é que nos batiza, é que nos dá força. E a Bíblia então nos conta que levaram então João Batista, jogaram ele no calabouço. E onde estava Jesus? Jesus agora estava ali, aleluia, com os seus discípulos conversando. E Jesus fica terrivelmente amargurado, porque João Batista era primo dele. E a Bíblia então nos conta que no outro dia colocaram a cabeça de João Batista, aleluia, no guilhotina, e cortaram a sua cabeça. Mesmo assim, ele não negou a sua fé. Mesmo assim, aleluia, ele teve o amor do Evangelho. Aleluia. Irmãos e irmãs, nessa noite é muito gostoso eu, em particular, estar aqui pregando para os irmãos. Mas eu, aleluia, não tenho medo de morrer.
eu não tenho medo, porque eu sei que se eu não morrer de novo, de velho, eu não vou escapar. Então eu tenho que estar preparado para o que der e vier. E quando nós pregamos a palavra do Senhor, aleluia, nós não podemos ter medo, porque todos morreram. Pedro morreu de cabeça para baixo, mas não negou a sua fé na Mesopotâmia, aleluia, nos Estados Unidos. Ele não negou a sua fé. O apóstolo Paulo em Espanha, na cidade de Espanha, ele foi apredejado, mas ele também não negou a sua fé. Ele acreditou até o final. Por isso que ele falou, aleluia, combati o bom combate e guardei a fé. Aleluia. Então essa palavra vem para o nosso coração. Talvez nos dias de hoje é tão difícil quando nós não temos um emprego para nós podermos trabalhar. É tão difícil quando nós temos um sonho e esse sonho parece ser impossível de se realizar. Parece, aleluia, que não tem jeito, não tem solução. Mas se Deus traçou para você, aleluia, ainda que passe, aleluia, 1 ano, 2 anos, vai chegar. O que Deus, aleluia, tem para nós, aleluia, nada pode tirar. Satanás não pode mudar os planos de Deus. Não tem jeito. Deus prometeu, Ele vai te dar, porque Ele diz em Jeremias no capítulo 1, versículo 12, que Ele vela as suas palavras para poder cumprir tudo que sai da boca dele. E a Bíblia então nos conta que ali João Batista perdeu a sua cabeça, aleluia, mas ele teve fé e amor. Quando João Batista morre, verdadeiramente Jesus fica triste ali junto com os discípulos no monte Getsêmani. Jesus fica ali cabisbaixo, triste, amargurado, mas Jesus já sabia que quando ele morresse, todos eles iriam ressuscitar. E a Bíblia então nos conta que naquela meia situação, nós encontramos uma Bíblia Sagrada cujo nome era Jó, o homem que na qual passou por uma intempéries. Jó no capítulo 1, versículo 19: e eis que um grande vento sobreveio do deserto e deu nos 4 cantos, e a casa caiu, aleluia, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Jó ali fica cabisbaixo, mas ele sabe que tudo é plano de Deus e projeto de Deus. Ele sabe, aleluia, que Deus pode mudar a história no de repente. E o que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes existem pessoas que se encontram lá fora, aleluia, abatidas, tristes de espírito. Pessoas que estão lá fora usando drogas, pessoas que estão lá fora se prostituindo, que eles têm vontade de sair, mas não conseguem. Aleluia, que eles têm desejo no coração. E conta comigo e com você, conta com a minha oração e com a sua oração, para nós intercedermos por eles. Aleluia, que nós não viemos ficarmos preocupados com nós mesmos, mas que nós viemos preocupar com aquelas pessoas que estão lá fora. Que nós, aleluia, viemos preocupar com aqueles que não têm, que não conhecem a verdade. E a Bíblia então nos conta que quando nós fazemos isso, Deus, Ele se alegra. Está escrito em Timóteo no capítulo 3 em diante, que nós devemos orar um pelos outros. E fazendo isso nós cumpriremos o amor de Deus. Aleluia. Mas aqueles discípulos, eles não entendiam isso, porque os discípulos, eles andaram com Jesus, viram Jesus, tocaram em Jesus, mas eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Mesmo os milagres extraordinários que Jesus fazia. E a Bíblia então nos conta que quando, aleluia, Pedro vai ter lá embaixo na crosta do barco, a única solução é chamar Jesus, para Ele poder apaziguar essa tempestade. Vamos ver se realmente Ele vai nos ajudar agora. Aleluia, Jesus dormindo. Ele, aleluia, estava ali. E a Bíblia então nos conta que Jesus, ele abre a boca, espreguiça e pergunta para os discípulos: onde estão a sua fé? Quando Jesus ele fala isso, ele quer dizer no hebraico e no grego, aleluia, onde estão a sua fé? No original de tudo isso é que ele deu para os discípulos, aleluia, o Espírito Santo. Aleluia. E quando eu quero dizer com isso, aleluia, é que Ele também deu para mim e para você o mesmo Espírito Santo. Aleluia, Deus. Diz João 14, que verdadeiramente eu não deixarei vocês órfãos, mas vou deixar alguém para poder consolar vós, que é o Espírito Santo. Aleluia, Deus. Jesus ele deu autoridade para os discípulos. Os discípulos poderiam repreender o vento, mas faltou a fé.